Mais uma vez, bem-vindos ao Mospod. Eu sou Ismail Essak, conhecido também como Chairman, e estou aqui hoje para apresentar um programa especialíssimo com um grande convidado, Evandro Maosha. Maosha, viva! Bem-vindo ao Mospod, meu. Obrigado pelo convite. A casa já é sua, hein? O micro também já é seu. É meu. Agradeço a sua disponibilidade, mano. Fico feliz de estares aqui. Batemos um papo, partilhares um bocadinho daquilo que tem sido o teu percurso desde que começaste como videomaker de casamentos até realizador de novelas, mano. Um grande percurso. Tenho amigos que são teus fãs, sabes, que dizem que o meu guru é Maosha. Uau! Yeah. Então, fala lá um pouco de ti aqui, apresenta lá, faça lá uma pequena intro tua, mano, de como tem sido, como é que foi, como é que surgiu, como é que esta paixão te pegou. Curioso para saber isso, pá. Bom, fiquei sem palavras. Nada, aqui é para ter palavras, irmão, aqui não é para ficar sem. Esses elogios deixaram-me sem graça. Não, você é grande, Maosha, você é uma grande referência, mano, você tem um historial, tem um percurso, meu, a gente vai investigar, no Wikipedia, vamos pôr Evandro Maosha, vai aparecer ali. Como falamos em off, né? Estás sempre a perguntar aos outros. Eu aceito o convite para seres tu deste lado. Produção, vamos registrar isso aí e vamos fazer acontecer. Quero ver como é que é o outro lado do Maosha. Porque é mesmo complicado falar de nós mesmos. Mano, é por isso que eu fiz este podcast, precisamente por causa disso, para trazer as pessoas nesta primeira fase que estão habituadas a estar por trás, trazê-los para frente das câmaras, mano. E tenho tido a sorte de ter amigos mesmo, conhecidos nesta área, e como facilita, sem dúvida. E estou a ser bem recebido, acho que o pessoal está a gostar de ver aquilo que estamos a fazer, apesar de ainda não estar no ar. Quer dizer, no momento que estamos a gravar não está. Sim, queria dizer, ninguém sabe que não está no ar. Ninguém Quando sabe. Eles assistirem é porque já vai estar no ar. Então, pessoal, também aproveitem subscrever aqui ao nosso canal do YouTube. E, moço, passo para ti a palavra agora, mano. Bom, eu desde muito cedo estou perto do audiovisual. Porque... Desde muito cedo? Quando? O que é isso? Eu sou filho de uma radialista, chama Susana Rita. Okay. Ela nos tempos era titia das crianças, né? Titia Susana. Então, se ela estava na rádio, na televisão, de forma constante, e eu estava ali na barra da saia dela, então era muito fácil ou normal para mim estar perto, né, deste mundo, exato. Então, desde muito cedo, nessa altura mesmo, criança mesmo, de colo, até já seguia a minha mãe, porque eu, ao nascer, ela já fazia rádio. Uau. Então, isto é mesmo de muito cedo. E tua mãe está cá entre nós ainda? Sim, a minha mãe está cá entre nós. Eu estou admirado. Como é que tu não conheces a titia Susana? Mano, eu tenho um problema muito grave, mano. Eu sei nome e eu sei cara. Ser as duas coisas e ao mesmo tempo passar um pouco. Sim, porque eu dizia assim, depois dela começar os programas de rádio e televisão, a pessoa mais próxima internacional em termos de tipo de trabalho era a Xuxa, né? No Brasil. No Brasil. Sim, inclusive a gente ouvia as músicas da titia Susana, da Xuxa, no programa da titia Susana, era assim na rádio. Todos, Didinhos e companhias, todos cresceram dentro dos programas dela, né? E como é que chamava o programa dela? Tempo dos mais novos, os bons sonhos na televisão, na rádio, tipo... Bons sonhos, lembro-me dessa. Sim, contava historiazitas. Ela trabalhava com o titio Turutão na altura. Este já não está entre nós. Sim, Santana Afonso, portanto. Bom, Cresceste nesse meio. Sempre por trás das câmaras e algumas vezes, como ela diz, nós os filhos éramos as suas cobaias, né? Enfim. E também pelo facto de estarmos, vamos lá, quando temos um familiar ou alguém perto de nós nesta área, é muito fácil os outros artistas e etc. aproximarem-se, porque de alguma forma vão ter uma porta aberta para aquele mundo, né? Enfim, mas sim, nós começamos pela música. Eu era frequentador
constante da escola de Tio Iana na Rádio Moçambique. Então, essa foi a minha primeira paixão, música. Música. Nunca tive talento para tocar nada. Mas já gostavas de ouvir, ver Sim, pessoas a tocarem. e tal. Sim, cresci com a escola de música da Rádio Moçambique, as Pétalas Amarelas, etc. Tipo, nesse meio nos Pétalas conhecemos Amarelas, todos também. Lembras disso, né? Lembro-se, eu tive uma colega na escola que era membro desse grupo. Ok. É verdade. Ok, Pétalas Amarelas tem tanto a Rádio Moçambique, a Escola de Música, como as Pétalas Amarelas, muitos artistas que conhecemos hoje vieram de lá, né? Não sei porque me ocorreu a Banda Cacana, mas sim, também são frutos desses projetos. Enfim, nessa jornada de música, o meu primeiro desafio, lembro-me na altura, eu sei que é tudo on aqui, é tudo Não ao falha vivo, nada não aqui, falha mano. nada. Aqui não há cortes nenhuns aqui. Ok, estamos habituados já a corte. Yeah. Repete. Mas aqui é uncut, raw. One take. One take. Na minha última experiência, portanto, das novelas, depois vamos chegar lá no final, provavelmente, mas nessa experiência, conseguir fazer um one take. Uau. É tipo, é uma alegria para a equipe toda, né? Tipo, até tem palmas. Yeah, é incrível isso. Yeah, porque o processo de corta, repete. Quando tens um script ali, é complicado. É chato, mas enfim. Sim, voltando ao início, a minha primeira jornada foi com a música, sim. Já tive a chance de, não sei se eu diria, começar vários grupos musicais, fazer parte de alguns outros. Fazer parte de alguns grupos musicais? Sim, estou a tentar lembrar-me de... Bom, eu cantava rap, né? Hip hop. Ei, meu, isto aqui não pode ser. Isto aqui... Então, imagina, no nosso tempo, porque eu tinha a mãe na televisão, nas minhas notas ou no meu conhecimento, eu acho que deve ter sido eu e o meu irmão talvez os primeiros a cantar hip hop para a televisão, né? Enfim, segredos aqui, revelações. são cenas bem antigas. Revelações, né? Aqui, Bem hein, pessoal? Nossa, imagina procurar isso aí no YouTube, vocês. Havemos encontrar? Provavelmente. Eu me lembro que a primeira vez que, depois de alguns anos e tal, tendo iniciado com esta trajetória de hip hop, me lembro que o primeiro desafio que nos veio à frente foi gravar um CD. Né? Não foi gravar videoclipe, ainda nem estava. Não, ainda não era videoclipe, ainda era mesmo fazer a composição das músicas todas, CD. Preencher o CD. Como é que chamava o grupinho? Eu já tive Illegal Rappers, Mad Level. Mad Level é o que acabou ficando mais popular. Não sei se conheceste. Isso foi, estamos a falar de que ano isso, moço? Uau, nós começamos a cantar em 92, então estamos a falar de pelo menos 4, 5 anos à frente. 95, 97, vamos lá. 96, sim, 97. Sim. Porque lembro-me de ter abandonado este lado artístico de música mais ou menos para 2000 quando comecei praticamente o audiovisual, né? Ok. Sim, 2008, 2007. Sabes, vou-te interromper. Das pessoas que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui, muitos deles são pessoas da nossa ligadas à área visual. E a história deles, muito deles, começou por eles serem músicos. Sim. E verem a necessidade de terem que entrar na área de vídeo para poderem gravar os próprios vídeos. Exato. Sim, quando eu estava a tentar desenhar essa trajetória, era mesmo nesse sentido. Tipo, o nosso primeiro desafio, por acaso era assim, não foi o vídeo musical por causa da minha mãe. Nós tínhamos a chance da TVM filmar alguma coisa que nós fizéssemos. Okay. Então parecia que estava tudo coberto. Mas quando a gente começa a evoluir na carreira e quer ser músico profissional e tal, começa a perceber que a TVM não é resposta. Não é, exatamente, sim, já entendo então, o que estás a dizer. Sim, foi exatamente como disseste. Começa aí a nascer esta... por que nós próprios não filmamos os nossos próprios vídeos? Por que nós próprios não gravamos as nossas próprias coisas? Eu estava a lembrar-me desta altura do CD, porque lembro-me que foi de jovens locais. Acho que o CD que a Mad Level, que era o grupo que eu pertencia, participou, era Novos Sons de África, se não estou em erro. Sons de África. Isso foi uma agência, se não estou em erro, que depois veio a aparecer também. Na altura ainda era Vidisco. Nós trabalhamos muito com Roland, não sei se te lembras do Roland Hamburg, não é moçambicano.
Mas lembro-me que nesse CD tínhamos grupos como OKV, não sei, também desapareceram com o mano, tempo. isso aí. A Lisa James pertencia a um grupo. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela também como cantora, né? Estou a tentar lembrar-me do nome do grupo, mas não era ainda a nossa Lisa James. Nem conhecia o Banks, se calhar, o falecido, nem Sim. se calhar ainda era uma menina também ela. Sim, não, a essa altura ainda não tinha Bang na lista. Ok. Certo, mas enfim, foi um grupo de pessoas que do seu jeito, da sua forma, fez a sua revolução e começou a fazer coisas acontecerem, né? Sim, estamos a falar de trajetórias, depois desta época começa assim, e o vídeo musical, como é que a gente se safa, né? As músicas estavam a bater, mas não tínhamos como Não transformar tinha como. aquilo em imagem, né? Tipo, e como é que a gente se safa? e já estava um bocadinho, a TVM já não era a solução. Não, por acaso a TVM safou-nos um bocadinho durante uma época porque tinha um programa do Henrique Ali chamado Henrique Ali, sim. Novas Estrelas ou coisa assim. E por causa do programa dele acabávamos de alguma forma a ser filmados, mas é tipo um programa que começou e terminou. Tipo, depois disso não havia mais como resolver isto. Eu, influenciado por isso, comecei, tipo, do meu primeiro emprego, a juntar 500, tipo, um dia eu vou abrir a minha empresa de audiovisual. E qual era esse teu primeiro emprego? Eu acabei fazendo engenharia informática, que não foi um sonho de infância, mas acabou aparecendo no caminho como uma oportunidade. Eu sonhava em ser engenheiro eletrotécnico. Era um curso que estava na moda, isso aí Na naqueles altura, tempos, né? Era uma novidade. Sim. Enfim, mas não consegui entrar na UEM, então no ano seguinte acabei concorrendo no ISCTEM e acabei na informática. Ok. Odiava computadores, era tipo, todos os computadores que eu tinha tocado até aquele dia estragaram-se. Então eu imaginava que o problema estava na comigo. escola, na faculdade já. Não. Mas enfim, acabei entrando na engenharia informática e porque nós não tínhamos cursos, como agora tem faculdades de audiovisual em Moçambique, não existia nada disso. Para mim foi tipo, eu creio em Deus, então costumo dizer, Deus escreve certo por linhas tortas e eu confirmo aí porque foi na engenharia informática que eu aprendi multimídia. Ou seja, de alguma forma Deus estava a desenhar a minha trajetória sem que eu mesmo percebesse. Se em Moçambique não há escolas para isto, como é que eu vou ensinar este indivíduo ou lhe dar um sinal que o caminho é Mas aquele? aí já tinhas o bichinho aí dentro da cabeça que tinha. Até havia um colega no meu primeiro emprego que perguntaste qual era. Eu era técnico informático numa das escolas da minha mãe, portanto na altura era a escola da minha tia, o Colégio Nhamunda, provavelmente conheces. Okay. Então eras o IT ali. Sim. Eu entrei naquela escola, só tinha máquinas de escrever. Então, para mim foi tipo um feito na vida, né? Introdução dos computadores, sim, informatizar aquilo. Que é isso? Nós não sabemos essas coisas. Isso é coisa de jovens. Que era o quê aquilo na altura, sim. pá? Enfim, mas é interessante que o tempo passa e mesmo os cotas, aqueles que diziam o que é isso, já estão ali informatizados. Então, é tipo, estamos aqui a ver uma evolução, né? Naquela altura era Word Perfect, MS-DOS, sim, essas sim, coisas todas. Era, foram. Eu tinha um padrasto que era professor informático e eu era um aluno dele. E ele ensinava lá o MS-DOS, etc. E eu era o pior aluno daquela turma. Então ficou tipo, informática não é para mim. Não é para ti. Mas o tempo foi passando. Bom, o nosso tempo aqui é reduzido, então a gente vai saltando. Vamos, avança. Etapas, né? Mas sim, o tempo foi passando e a informática passou a fazer parte de nós. E tinha um colega lá do colégio que dizia, mas Ivandro, esse equipamento, essas câmaras que estás aí a juntar, é para quê? Um dia eu vou abrir o meu estúdio, a minha empresa, não sei o quê. Ele disse, um dia quando? Tem pessoas que estão a casar agora e não sei o quê, e ninguém está lá para filmar. Casamentos? Ele era Inácio Navel, sim. Ok, vamos lá, vamos experimentar. E apareceu a minha primeira cliente ali, era uma prima minha, Ângela Martins, sim, foi a minha primeira cliente, portanto, e entrei nesse desafio com o Inácio, né? Fomos lá sem experiência. Qual era a câmera que estavas a usar? O que filmaste aquilo com o quê? Naquela altura ainda era VHS, era o quê? Não, estávamos numa transição. Quando eu comecei a filmar, acabávamos de sair
das V8, se não me falha a memória. Super 8, não, não, aquelas da Sony? Sim, a câmera era da Sony, mas já estávamos a passar para DV. DVCam. Sim, então as Já mini estou a DVs, perceber, mini DVs, umas ok. cassetes digitais, sim, já era uma transição de uma época para outra. Sim, nesse processo mesmo, como músicos, as primeiras gravações foram cassete mesmo, né? Fita, até lutarmos para o CD. Atingido o CD, os vídeos também eram VHS, né? As VHS. câmaras antigas eram VHS mesmo. Mas quando nós entramos no mercado já eram as mini DVs. E eu me lembro que comecei não com Sony, eu havia lá uma mistura, Panasonic, Sony. Sei que o que nos chamava a atenção é que as câmaras têm que ser 3 CCD. O que é isso? São os novos sensores. A câmera agora é 3 CCD. É tipo hoje em dia todo mundo Era atrás top naquela altura. Sim, hoje é full frame, queremos 8K, não sei o quê, pronto. E era ainda filmávamos em quê? SD. Nem era HD, era SD ainda, sim. Mas pronto, foi aí a nossa primeira experiência. E obviamente casamento era só um pretexto, impulsionado por um amigo para arrancar com a empresa, mas logo a seguir já estávamos com as primeiras cobaias nos vídeos musicais. E me lembro que a primeira cobaia foi Track Records. Esse já conhece, né? Vocês estão a dar novidades aqui, mano. Track Records. Estou a aprender. O podcast Ok. é para eu aprender também. Então, Ouvir. onde tu andaste esse tempo todo? Mano, eu estava busy com outras coisas, nem ligava isso aí. Isso. Ok, mas sim. Eu acho que os nomes que eu vou falando, para a maioria das pessoas, não é novidade. Né? Sim, mas ok. Track Records foi sim, deu uma primeira experiência. E lembro-me que um dos músicos da Track Record, que era o Ângelo, A2. A2. E tu? Sim. O videomaker Músico, agora. agora é videomaker. Agora Mas também já está era a perceber de onde ele veio, né? Ele era músico. E interessante, eu gostei muito da forma como ele entrou nesta área. Portanto, ele veio como elemento da Track Record para gravarmos o vídeo. Mas era a minha primeira experiência, se não estou em erro. E eu fiquei com uma incógnita, que era como é que se edita um vídeo de rap. Na minha cabeça estava que ali é muita gente a falar, palavras que eu, enfim, não conheço as letras. Como é que eu vou juntar isso? Eu preciso de um elemento do grupo do meu lado para juntos editarmos. E o A2 veio desta forma. Okay. E na altura, como o vídeo era em 3D no After Effects, era tipo, o After Effects era um programa muito difícil. Mesmo hoje, imagino que não são todos que dominam o After Effects. Geralmente, edição linear, a gente vai para um Premiere, para Final Cut, etc. Sim, era isso que usávamos. Mas como se tratava de algo em 3D, tipo, criar cenários como esses e filmarmos eles em chroma e colocar-lhes ali, etc. Era o sonho na altura. Eu fiquei espantado com a capacidade do A2, né? Tipo, foi alguém que... Eu estou no serviço. O meu escritório era no serviço. Um armazenzinho lá, escondidinho, lá eu comecei a montar a editar, exato. E então era assim, tipo, lá embaixo estavam a chamar, mas Leandro, computador, não sei o quê, algum problema informático. A2, ficas aqui, faz isto, e não sei o quê. No primeiro vídeo, isso. Sim. Lá eu afastava-me, mas quando voltava, via avanços. Camarada, tu já editaste alguma vez antes? Não, é a primeira vez. A gente que tem dom natural para fazer coisas, né? Enfim, só lembrei-me dessa história. Uma curiosidade interessante. Interessante. Sim. Ei, tu, fica atento, hein? Aqui has de vir contar essa história também. Né? Lá vai o nosso percurso, começamos a fazer vídeos musicais e como na altura eu me lembro que o Marcelo, DJ Marcel, que era a estrela dos vídeos musicais e é um estrangeiro cá, mas branco. Foi quem elevou a indústria de vídeos musicais. Isso falou que 2007, 2008, estás a falar de que... Até pode ter sido um pouquinho antes dessa data, porque eu me lembro que 2007 foi tipo o registro oficial da empresa.
Então Já tinham significa feito trabalho já que antes. pelo menos 2 anos antes já estamos a tinham- fazer yeah. alguma coisa. Mas sim, os vídeos musicais podem ser provavelmente 2007 um pouco para frente, né? Ok. Eu lembro que o Marcelo destacou-se com Giovanna nessa altura. Não sei se conheces Giovanna também, era um grupo da Beira. O Marcelo, acho que. Ele já vivia na Ca- Beira Na nessa- Beira, exato. Então lançou a sua carreira usando um grupo local, né? E foi algo tipo, uau, nós queremos aquilo também, né? E nós outros, nós também queremos fazer aquilo. Enfim, começamos os vídeos musicais. Muitos artistas, eu diria 90% foram mulheres, enfim, as damas do Bling e companhia, porque não sei porquê, nunca me viram como... acho que já sei. E nesse processo, eu antes não era, vamos lá dizer, eu sou cristão, né? Tipo, antes eu não ia à igreja. Então, a partir de um certo momento, comecei a minha fé e comecei a largar velhos hábitos. E a tendência dos músicos homens são aqueles vídeos com... Gospel? Não. Músicos homens... Não havia música gospel ainda nessa altura. Sim, os músicos homens gostam de meninas a mostrar o corpo. É isso. Então isso ficava que vende tipo- também, né? Sim, então eu me tornei não muito... Apologista dessa... Sim, então para eles eu Por não era causa a da primeira religião. opção. Exato. causa da porque religião. Deixei de olhar para isso como uma coisa que fizesse sentido, né? Ok. Exato. Enquanto os vídeos femininos eram um pouco mais disciplinados, posso assim Estou a dizer. entender. Estás a Não entender. tinha muito essa exposição Essa de pele, né? Exato. Mas enfim, só para dizer que acho que tive mais experiências com vídeos femininos do que masculinos, mas nem por isso deixei de ter um monte de rappers na nossa lista, né? Enfim, neste processo de vídeos musicais, as agências, que também era o DJ Marcel que ele já atendia, publicidade. O e Marcel, vídeos então, musicais. praticamente é um dos mais antigos nisto Yeah, aqui. Neste... DJ Marcel, para fazer trabalho com qualidade, ele praticamente é quem abriu as portas nesse país, né? Ok. Yeah. Fora ele, diríamos que tudo que tínhamos, que podíamos chamar de alta qualidade, vinha de fora, né? Podia até ser moçambicano, mas que filmou Portugal ou qualquer sítio, menos local, vamos assim dizer. Enfim, nisto estamos a transitar agora para onde? Publicidade. Então, as agências começaram a ver a nossa capacidade de fazer vídeos musicais. Nós fazíamos vídeos sem nenhuma formação, vou assim dizer, o conhecimento de audiovisual como tal. Naquela altura também não havia os YouTubes, não havia os tutoriais, não havia nada disso, meu. Eu diria que... Estudava-se com livros, meu. Sim, de alguma forma, o YouTube ou a internet estava ali, mas nós não fazíamos ideia de que podíamos ir lá adquirir Esse conhecimento. conhecimento, né? Porque eu me lembro que nós íamos... Primeiro era a televisão, né? Channel All, MTV, etc. Que a gente ia VH1, essas coisas. vendo em casa para entender a tendência. Como é que os vídeos musicais estão a acontecer lá nos Estados Unidos para poder copiar. Então, Isso. quase todos nós que começamos esta área e hoje somos alguma coisa, começamos por copy-paste, né? Víamos... Ainda hoje Até- há muito disso. O pessoal Sim. inspira-se muito. Porque, pá, Chamamos de inspiração, né? é conforme dizem, não vamos, a roda já foi inventada. Sim, já, Então vai-se buscar, inova-se um bocadinho e pronto. Exato, é isso mesmo. A gente copiava o que podia copiar dos americanos, mas quando entramos já na publicidade, foi quando eu comecei a perceber, pelos questionamentos das agências que nos contratavam, que afinal o cinema, o audiovisual, não é uma mera inspiração, é uma ciência. Existe conhecimento, existe literatura para defender o porquê que as coisas são feitas como são feitas. Né? Exatamente. O significado dos enquadramentos, dos planos, etc. Existe a tal chamada linguagem cinematográfica. Então, imagina-me numa entrevista para a publicidade em que estão a fazer-me esses questionamentos. Tu ali a ver navios. O que estão a perguntar-me aqui? Você só sabia pegar a câmera, filmar e editar, mais nada. Yeah, foi uma experiência incrível. E nisso, graças a Deus, mais uma vez ele colocou o Hernânio Mandlat, Kisai, exato. no Kisai meu já estava a caminho. trabalhar nessa altura. Sim, Kisai foi, eu diria assim, que cada um de nós tem a sua história, né? Ok. Então, ele foi alguém que, quando eu abri a Maojas e tive o primeiro valor para investir,
Eu fui à casa dele, ele foi o meu primeiro fornecedor de equipamento. Ok. Eu fui à casa dele, eu estou a olhar para a casa dele assim como estou a olhar para o teu estúdio hoje. Man, Tens tudo, meu. sim, tipo, nunca te vimos, nunca te ouvimos, nunca ouvimos falar de uma trajetória, mas és a pessoa mais preparada que eu conheço, né? Tipo, O Hernani, nessa altura. de onde é que vem isso? Então, ele, o nosso amigo Jason, da Minerva Central, já há algum tempo estavam a fazer as suas coisas. Portanto, O Hernani e o Jason. E o Jason, exato. Então eles já tinham os seus vídeos musicais. Eu lembro que algumas experiências com o Hernani Mudanis, o irmão da Blink, o Hernani. Sim, o Hernani. Acho que algumas experiências dele inicialmente foram com o Hernani, a filmar o Hernani. Ok. Sim. Enfim, mas foi ele o meu primeiro suporte, vou assim dizer, para alguém que está a entrar no audiovisual profissional pela primeira vez, né? Tipo, Então ele serviu como uma inspiração, uma Yeah. fonte para ti ali, veres que é ali onde eu quero chegar, pelo menos. sim, foi tipo, o Hernani é mais novo que eu, né? Mas naquele momento, obviamente, a gente pensa assim, tipo, o que é que esta juventude pode nos ensinar? Mas aí percebi que enquanto nós vamos ao YouTube atrás de cópias, ele tinha uma livraria de cinema em casa. Tipo, é alguém que... Já estava a consumir aquilo. Sim, ou seja, ele não filmava por uma questão de, sei lá, era hobby sim, mas tinha conhecimento do que estava a fazer. Imagina, eu a sair de uma destas entrevistas para uma publicidade séria. Ok, como é que acabo? Eu estou a ser chamado para ir fazer uma publicidade dirigir um filme. porque me conhecem. Eu faço vídeos musicais, então o meu nome está por aí, né? Por aí. E as pessoas anónimas que até podem ter mais talento e etc. Isso Não são acontece até nos conhecidas, dias de hoje. porque não Não têm são trabalho conhecidas. ali exposto. Exatamente. Então, aí vi que a audácia resolve o problema de alguns, né? Uns aparecem e não sabem muito, mas A porque exposição. estão ali sempre nas redes sociais a expor as coisas, e eles são chamados. Hoje em dia, E isso. hoje em dia, e aqueles que lá têm condição, conhecimento, estudaram fora até, etc., acabam ficando um pouco à sombra ou com poucas oportunidades, não porque não têm talento. Eu vi isso também na música, né? Quando a gente ia, por algum convite, filmar uma banda num bar, numa garagem, etc., eu dizia, e estava a bater em Moçambique o Panza, né? Tipo, eu dizia, epá, a gente escuta Panza, mas há pessoas que cantam outras coisas aqui, né? A gente ia a um bar e via vozes, Acústico ali, por exemplo. sim, instrumentalistas. Isso existe, nós temos isto, mas mais uma vez, pessoas que têm talento, Mas que não têm um nome uma exposição. assim exposto. Yeah. Então, pessoas como falamos agora do Bang, etc., foram os tais que para alguns deles foram tipo a pesca, né? Saiam da sombra e venham para a luz. Para a luz, exato. Então tem muito disto a nossa área. Os mais corajosos, que agora me ocorreu um nome, o Azagaia, né? O falecido. O pá. falecido, agora é falecido. Hoje agora é falecido, pá. Né? É verdade. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Certo, eu me lembro que fiz um post na altura do falecimento dele a confessar algo. Quando eu percebi, primeiro pareciam fake news, né? Mas depois percebi que realmente ele já não estava entre nós. E foi tipo, quem me dera ter a metade da coragem que ele tinha para dizer o que ele pensa, o que sente, etc. Tipo, agora que ele se foi é que percebo O valor que ele teve. exatamente, né? Ele... Epá, mano. Enfim, exato. Então foi assim, dizia eu, inspirado ou direcionado pelo Hernani na altura, que começou a minha carreira como Realizador. já de publicidade. De publicidade. Exato. E comecei a aprender também como esse mercado funciona. Porque até então, nos casamentos, nós éramos uma espécie de faz-tudo, né? Yeah. Podia ser câmera, luz, fazia som, etc. Tudo. O all-in-one. All-in-one, exato. Mas quando entramos nesta área, começamos a perceber que no audiovisual profissional, no cinema, tudo tem o seu custo.
este microfoninho, se aparecer no set para fazer algum trabalho... Custou alguma coisa. Exatamente, ele tem que ser pago por isso. Imagina o desafio de passar de uma fase em que as pessoas estavam habituadas... A fazer tudo, a economizar com pouco, até nem contabilizar e ir fazendo. Ir fazendo. E de repente já temos que começar a ser... A saber que regrados. Exato. Eu me lembro até que tive uma contenda com o Hernânio, lembrei-me disso, por causa dessa falta de profissionalismo, que, assim, eu sou realizador, eu contrato um diretor de fotografia, hoje chamamos de diretor de fotografia operador de câmera, né? Yeah. Na altura, você tem câmera na mão, você é Você cameraman. é tudo, você é tudo ali. Enfim, então me lembro-me que numa dessas apresentações, este é o meu câmera, este é o meu não sei o quê, e as pessoas tipo, mas este não tem noção, eu não sou dele. Eu sou contratado por ele para fazer este serviço. O homem do som, etc. Cada um tem o seu papel, né? Tipo, hoje em dia, assim, que isto funciona, mas na altura... meu Survivor, meu. Vamos lá, você Vamos pega lá. lá esse boom aí. Vamos lá. Enfim. Mas acredita lá, muitos também acho que desenvolveram as carreiras começando assim, sim, a brincar, sem dúvida. eu para hoje faz isto e foram mesmo. Sim, estamos num país em que não tínhamos profissionais dessa área. Os poucos que hoje em dia a gente chama de velha guarda são aqueles que vêm da TVM, tinham alguma experiência adquirida lá, mas fora eles que estavam, vamos lá, institucionalmente capazes de fazer aquilo, o resto éramos pessoas que nos encontramos na rua e dissemos, vamos lá fazer uma cena, né? Tipo, Diz lá uma enfim. coisa, amor. Nessa altura aí não havia tanta concorrência como há agora, né? Por acaso não, e isso por acaso fez com que a minha época fosse boa para mim, porque não tinha muitos com quem concorrer. Lembro-me que fora o DJ Marcel, obviamente, a concorrência mais próxima era o MG. Não sei se MG Produções. Sim, esse nome não me é estranho. Yeah. Meu irmão, tu estás mesmo fora do radar. Não Sabes, conheces o MG? Não, é assim, eu desde que comecei nesta área de fotografia e vídeo, foi a altura que eu comecei a lidar com este pessoal todo, mano. Então, antes disso, e começaste quando esta área, exatamente? Porque eu me lembro... Quer dizer, profissionalmente, eu comecei talvez em 2016. Ok. Porque antes, quando eu comecei a fazer publicidade, um dos primeiros estúdios que eu ia era Foi o teu. meu. Sim. Aquele lá na... Avenida de Trabalho, exato. Sim, Yeah. para DDB na altura. Mas acho que se calhar naquela altura, aquilo ali era um estúdio que fazíamos parte de vários... Sim. Eu nem sei se tu já ias na altura que eram só eles ou ias na altura em que eu já estava, eu já não faço ideia, meu. E, Porque por eles já acaso, tinham começado de vista, antes. nós nunca tínhamos nos visto. Mesmo ao ir lá era tipo... Ao telefone, né? Sim, epá, agendo para o dia X um trabalho assim. E eu mandava alguém lá talvez abrir. Exato. Foi uma época mais ou menos assim. Ano exato, eu sou péssimo de memória. Mas enfim, sim, tivemos a nossa ligação começou nesse tempo. Né? Nessa altura, então, vamos lá, o que tinhas mais no prato? Eram videoclipes ou já tinhas mais trabalhos de publicidade? Isso aí, Assim, como é que estava a acontecer? Entramos na publicidade e começamos... Isto que estamos a falar também serve de escola para outros, né? Claro. Porque, obviamente, quando a gente começou a publicidade e começa a perceber que, desculpa a expressão, cada macaco no seu galho, cada um tem que se especializar em alguma coisa, começou a ficar muito difícil voltar para os vídeos musicais. Com aquela mini produçãozinha, aquela não coisa... que não fosse possível. O que acontece é algo que comentámos aqui antes. O DJ Marcel, quando tinha uma produção, o produtor, a equipe toda se esmerava para lhe dar o melhor. Exato. Mas na mesma época, quando procuravam por nós, é porque não queriam gastar. Né? Yeah. Então nós éramos... Eu acho que até hoje ainda as pessoas veem as coisas assim. Dessa maneira. Infelizmente ainda é assim. Enfim, isso fez com que se os músicos, os artistas não conseguem perceber que se eles não investem, não vão atingir aquela qualidade que eles almejam, sim. Yeah. Querem um trabalho no estúdio, mas querem que o estúdio seja gratuito. Isso. Tu tens um estúdio e sabes que são custos para gerir isto. Enfim, cada um pensa do seu jeito. Mas isto fez com que a gente começasse a tender mais para a publicidade. Preferir trabalhos organizados do que um trabalho que não tem estrutura, né? Mas com o tempo os artistas também foram aprendendo essa estrutura. Exatamente. E hoje, eu quando analiso o mercado já percebo que
um artista inteligente já sabe que para fazer um vídeo musical precisa de um produtor, precisa de uma produção. Tipo, já não é só pegar uma câmera e inventar. Sozinho ir costurar a roupa, vir Não, aqui, trazer sim. a sua Sanji ali numa marmita. E isso, se veres, gera uma indústria, porque cada trabalho que a gente faz está a empregar um monte de gente. Falaste de roupa, começaram a aparecer os stylists. É verdade, hoje temos a indústria completa aqui, sim, mano. já se percebe o que é ter uma indústria. Exatamente, Né? já vi, já tive a oportunidade de trabalhar contigo, já vi como é que acontece essa produção toda. E vejo, cada dia que passa as pessoas estão a melhorar muito. Estão a melhorar muito. Também existe ainda aqueles que dá um jeito. Um jeito. Sim, o resolve. dinheiro limita tudo. Né? Mas é também aquilo, né? Ninguém quando começa com tudo, né? Exato. E hoje vivemos neste mundo digital, cada dia surgirem mais empreendedores, pessoas que, eu abro o Facebook, abro o Instagram, hoje todo dia estou a ver um novo fotógrafo aparecer, um novo videomaker aparecer. A início assusta até, né? Yeah. Parece que vamos perder o vamos, emprego. Exato. Mas... No início é chocante, mas depois eu percebi que a Covid foi uma boa escola, veio nos mostrar que qualquer Tu fizeste grandes produções na altura, meu. Até hoje ainda consigo ver alguns vídeos no YouTube que a produção feita naquela altura, hoje muitos ainda não chegaram lá. Isso é verdade, isso é verdade. Aqueles que conseguiram entender este processo, Tamado Bling, a Gabriela, sim, já tinham uma noção por causa das experiências. Todos estes têm um vídeo com o Marcelo, tipo, por causa de perceber exatamente como é que funciona trabalhar. Realmente. Quem não gostaria de saber que eu trabalhando com isto, por mais que eu seja feio, o meu vídeo vai sair bonito. Bom, bem visto. Enfim, sim, então por causa disto, as pessoas podem até não perceber em algumas produções, mas porque este vídeo ainda de 10, 15 anos atrás tem a mesma ou superior qualidade que um vídeo feito ontem? Production values, meu. Valor de produção, exato. Então, os que entendem veem logo que aqui houve uma team por trás disso, e quem não entende, enfim, continua a achar que com a sua maquininha e Mas, mano, há pessoas que fazem milagrinhos também com isso, hein? Sim. Há pessoas que fazem... Você está a falar da Covid porque foi exatamente isso que eu aprendi, que tem muitos talentos escondidos que se prendem à ideia de que é porque eu não tenho a câmara, é porque eu não tenho a luz como deve ser, é porque eu não tenho isto ou aquilo. Justificações ou desculpas, mas que por causa da Covid e o aperto das coisas como estavam, como se desabrotaram, né? Saíram do anonimato e nos mostram que, meu irmão, cuida. Afinal, cuida-te. Estou aqui. Afinal, é possível, com poucos recursos. É verdade mesmo. Sim, isso é verdade. Então tu hoje, mano, nós estamos em 2000. Desde essa altura até agora, teu mundo é este já. Sim, é cinema, é câmara, é luz, é isto. De videoclipes. Conseguiste criar também um mercado no mundo da publicidade, dos spots, isso tudo. Saíste daí. Cinema, que tal? Sim. Quando eu comecei a entrar no audiovisual, publicidade, a meio da publicidade, comecei a entender que, qual é realmente, o que é que nós almejamos, o que é que nós realmente queremos. Queres terminar aí? Aí comecei a perceber que não. O meu verdadeiro objetivo é entrar no cinema. Né? Assim como tivemos que ser, vamos lá dizer, fazer casamentos para depois entrar nos vídeos musicais para passar para a publicidade. Como não temos uma escola, exato, como não tínhamos ainda uma formação para aquele assunto, para nós a escola era a experiência, né? E sim, comecei a interessar-me pelo cinema. Quando comecei a tentar entender como é que está o cinema em Moçambique, então nasceu o meu novo desafio, né? Tipo, não é que em Moçambique não se faça cinema, mas eu me lembrava do tempo da minha infância em que eu ia ao Estúdio 222, ao Majed, ao Scala, etc. E assistia a filmes como O Tempo dos Leopardos, O Vento Sopra do Norte e Os Cuxa-Canemas e não sei o quê. Tipo, haviam coisas feitas em Moçambique. E eu acho que naquela altura até tínhamos mais realizadores do que aquilo que na área de cinema. Do que temos hoje. Apesar, quer dizer... Eu não diria 100% sim. Mas tivemos uma velha guarda que teve
a oportunidade de ter uma experiência fantástica. Tipo, estou a falar de filmes antigos Mas eu que acho até naquela hoje... altura produzia-se mais filmes do que se produz agora. Eu acho que o que estás a falar pode tender para os cuxa-canemas, porque o Samora gostava de audiovisual e onde ele andava Tinha havia um que ter. fotógrafo, havia um câmara, enfim. verdade. Então era algo que, se ele estivesse vivo, sim, eu ia te apoiar em pleno, que o cinema para nós agora estaria disparado. Eu me lembro, quando vou às pesquisas, entendo que Moçambique, na África Austral, era o número 1 do cinema. Mas isso, onde está isso? O que aconteceu com o tempo? Estás a ver? Foi isso que me chamou a atenção em cinema. Quando eu comecei a procurar entender sobre o cinema moçambicano, e aí comecei a ver que não é que não hajam algumas produções, mas quase todas elas estão assinadas para fora. Ou seja, são financiamentos de fora. Geralmente da Europa. Os Licínio de Azevedo, Sol de Sol de Carvalho, João Ribeiro, a Mocine, como é que se chama o nosso presidente? A Mocine é o... Ok. Você que vai dizer. É eu que vou dizer, sim. O nome agora fugiu, me desculpa por isso. Mas sim, estes e outros mais faziam parte da mesma, muitos deles, a maioria, faziam parte da mesma estrutura do início. No tal filme, O Vento Sopra do Norte, Tempo dos Leopardos, estavam lá. Ou estão na produção, ou faziam qualquer papel ali. Alguns já eram atores, como o Gilberto Mendes, por exemplo. Enfim, então o bichinho deles começou naquela altura. Então foi com estes que o teatro, o cinema que se fazia ou que se continua a fazer ao longo desse tempo, continuou a existir, porque eram nomes que já tinham alguma bagagem, alguma experiência, e acho que por causa disso era fácil haver um investimento estrangeiro cá. Mas eu não sei se o que eu falo constitui a verdade assim 100%, mas o facto é que por investimento ser de fora e nós moçambicanos não termos a cultura de assistirmos nossas próprias obras, parecia que tudo que está a ser feito é para fora. Tipo, estilo produções que vêm fazer aqui para os mas filmes serem exibidos lá. Sim, aqui, onde é que se exibe? E geralmente quando se consegue exibir localmente, uma semana de sala de cinema, 2 semanas de sala de cinema, uma sala de cinema. Se a sala tem 300 lugares, são 300 pessoas que vão assistir. E ainda que consigas ter essas 300 replicadas durante a semana, vamos lá dizer, 1000 pessoas vais atingir, 2000 pessoas vais atingir, mas é aquilo. Nós somos 26 milhões Quase 30 hoje, meu. de habitantes. Nem que tenhas atingido 1 milhão com esta forma de mostrar cinema, mas a maioria dos moçambicanos... Quando eu tive a inspiração de montar o Net Canema, que é a plataforma que eu tenho agora de cinema moçambicano, Ok. veio um slogan na cabeça logo de primeira, por causa dessa pesquisa, e eu vou fazer a mesma pergunta a ti. Quantos filmes moçambicanos conheces? 5 ou 6 por aí, não mais que isso. É tipo isso. A minha defesa era que é muito raro encontrar um moçambicano que conheça mais do que 5 obras. Tipo, é raríssimo. E mesmo dentro da área audiovisual. Essa foi a parte que mesmo tirei o chapéu. Disse, então nós não temos cinema, quer dizer, o nosso cinema é para alguns, é quem tem conhecimento. Fala lá um pouco dessa tua plataforma, como é que é, como é que isso está ligado ao cinema? Ok, quanto tempo temos ainda para 1 hora? Mano, não há tempo, você fala, se a conversa estiver interessante, ainda temos uns 20, 25 minutos, vamos lá. Deixa eu olhar para o meu cronômetro, não, 43 minutos, sim, ainda estamos a tempo. Ok. Bom, eu sou estrangeiro ao teu programa, mas eu gostaria que ele tivesse sempre 1 hora. Vamos fazer. Eu até posso dar um desconto, 1,10, 1 e tal. Não interessa. Okay. Isto aqui, não estamos a pagar pelo tempo da antena, mano. Não estamos a pagar por isso. A vantagem de alguém que tem estúdio. É isso. Nem vou pôr isto na TVM, sei que não são 30 segundos. É YouTube, mano. YouTube. Se a conversa estiver interessante, o pessoal vai ouvir. 2 horas. Não há problema. Desde que as baterias, cartões de memória aguentem. Está-se bem. Pessoal, a gente continua aqui. Está certo. Então, já eu estava a tentar explicar como o cinema começou. Então, estas pesquisas, para entender o cenário do cinema em Moçambique, é que começaram a revoltar-me, né? Alguma coisa tem que acontecer, feita. tem que ser Sim. feito. E depois, como isto aconteceu exatamente em 2019,
portanto, um pouco antes da Covid, logo a seguir veio a Covid, parecia-me mesmo que esta era a solução, criar uma plataforma digital onde pudesse assistir os filmes É moçambicanos. como Netflix? Sim, a ideia do serviço é exatamente como da Netflix. Ok. Só que o diferencial, por isso eu não me acho concorrente, quando as pessoas gostam de dizer Netflix moçambicano, enfim. Mas é porque no Netcanema, que é o nome da plataforma, só tem conteúdos nacionais. Isso está disponível assim no Apple Se entrares Store, agora no Google. netcanema.com, netcanema.comz, vais entrar no Netcanema. Por favor, pôr isso aí embaixo na descrição para o pessoal local passar a consumir aquilo que é nosso, hein? Culturalmente, enriquecer um pouco, saber um pouco da história do nosso cinema e tudo isso. Tens lá toda essa biblioteca. Bom, eu estou num desafio agora com... Quantos filmes estão na plataforma neste momento? Eu posso ousar-me em dizer que mais de 100 obras nós temos. Uau! E, bom, entre conteúdos de qualidade e conteúdos amadores, nós chamamos de cinema popular, enfim, entre aqueles que sonham e aqueles que já têm financiamentos extraordinários, estão lá. O que a gente fez no início, quando começou a perceber esta falta de conteúdos? Começamos a bater portas e perguntar às pessoas que a gente conhece se conheciam um amigo que é cineasta que alguma vez fez um filme. E começamos a ir à procura. Atrás, né? Eu tenho até um pedido de desculpa a fazer a uma boa gama de cineastas. Por ainda não ter chegado a eles, ou quê? Por não ter chegado a eles e ter posto as suas obras na plataforma. Okay. No início, eu olhei tipo... Se eu estou aqui a desafiar um cenário, uma situação, quero provar, porque isso era uma questão mesmo de provar que em Moçambique existe cinema. E é possível fazer. Exato. Então, alguns a gente não tinha contactos. O nome isto aqui é o quê? Estás a ver? Mozpod. Mozpod, exato. Sim, Moçambique Pods. Ok. É daí que nós podemos. É possível. É possível. Então... Yeah. Enfim, só que aí deparei-me com um novo desafio. Primeiro, esse pedido de desculpas, que é para todos os cineastas que de alguma forma não os contactei e usei as suas obras para mostrar aos outros que existem obras. Eu peço desculpas. Mas neste exato momento, tudo que está lá é porque os proprietários autorizaram, né? Okay. Mas senti uma pena por isso também, porque... nós temos uma forma de ser, nós moçambicanos, né, que dificulta muito o crescimento dos próprios moçambicanos. Por exemplo, ditado popular, uma forma popular de ver as coisas, mas primeiro, quer enriquecer as nossas custas. Tipo, existe um pouco disto. Acredito que há pessoas que conheçam a plataforma e não conseguem pensar que em Moçambique não tinha cinema até ontem. Este camarada simplesmente está a tentar nos mostrar que está ali as coisas. Vamos lá para os empresários, para os financiadores, etc. Ei, olhem, temos cinema, estão ali pessoas, né? Porque entras na plataforma, vai descobrir realizadores. Do Rovuma ao Maputo, isto foi mais interessante ainda. Tipo, temos todo o país de alguma forma representado. Sabias que há cinema em Cabo Delgado? Sabias que há cinema em Ambana, em Gaza? Eu fiquei a saber porque estou a ir atrás da informação. A minha pergunta é, todos os moçambicanos vão ter que ir ao YouTube, ao Vimeo, etc. Não vão encontrar. Há muita coisa que não vais encontrar. Sim, então a forma mais fácil, inspirada na Netflix, era uma plataforma onde todas essas coisas estão lá. E às vezes a pessoa que entra, não entrou por causa do teu filme, entrou por causa do filme do Sol do Carvalho, do Licínio de Azevedo, do João Ribeiro, etc. De algum realizador já de nome sonante. E ali é a norma, quando termina a obra que estás a assistir, começam sugestões. E pode sugerir alguma coisa que nem te ocorria que existe esse filme. Nós temos aqui atores desde artes marciais a coisas mais sérias, tipo, temos gente para tudo. Gente que pode ser duplo até em filmes americanos, vamos assim dizer. Mas porque não se sabe da sua existência, é como se no cinema existisse para alguns, né? Enfim, para entrar no mercado de cinema, eu comecei pelo meu próprio filme. Tem uma instituição que... Longa-metragem tua? Não, ainda... Curta? Ainda curta. Aproveitei a oportunidade que o CCMA, o Centro Cultural Moçambique Alemão, sim, dá todos os anos, que é um concurso
de curtas-metragens. As curtas dele são de 5 minutos. Ok. Mas foi para mim um aprendizado muito grande. Como eu já estava na área de publicidade, já tinha pessoas já sabias como é que como é o fazer as mecanismo da coisas. coisa toda. Exato. Agora é só mudar ali alguns cliques para pensar, ter um mindset para cinema, né? Usa guiões também, mas agora já usa atores, pessoas que têm que representar, têm que falar. A maioria das vezes que a gente faz publicidade quase que não se fala, é tipo, são encenações, às vezes são modelos, pessoas que não são atores, né? Exato, mas quebram o nosso galho. Mas agora já era uma experiência nova, como se trabalha com atores, como montar os sets. Como dirigir, sim. E cinema é uma questão de contar uma história, transmitir sentimentos. Então, dirigir aí passou de ser uma coisa que acontece assim para uma coisa séria. As pessoas, se assistem à tua obra e têm alguma emoção, é porque tu conseguiste transmitir aquela emoção. O mesmo que é um representado ou feito por 5 realizadores diferentes terá emoções diferentes, terá uma forma de estar diferente, né? Então foi um novo aprendizado. E nisso, o registrar a plataforma, cadastrar-me como um cineasta. Gabriel Monlan foi quem me recebeu na Mocine, era o nome dele que tinha fugido. Registrei-me na associação dos Amocine, Associação Moçambicana de Cinema? de cineastas. Exato. Então, comecei a tentar aproximar-me de todas, para entender a estrutura. Mas repara que na maioria dos sítios, mesmo para registrar a plataforma, a maioria dos sítios onde passei, porque dei de cara com sítios errados. Imagina, a gente não entende nada. Primeiro sítio, vais ao baú, por exemplo, porque queres saber como é que se registra uma empresa. Como se fosse uma empresa normal. Sim, como é que eu faço isto? Depois fui cair também lá no INIC. INIC foi a última instância. Até lá passei pelo Instituto de Comunicação INCM, sim, etc. Mas lembro-me que em alguns desses sítios era tipo, queres fazer o quê? Uma plataforma de cinema. Nem eles sabiam, nem estavam... Cinema! A questão que eu fiquei com ela foi que era parece coro. Cinema em Moçambique. Really? Come on. Epá, sim, eu quero fazer isso mesmo. O que é que eu faço? Enfim, como nenhuma instituição destas estava preparada, mesmo hoje acredito que as leis ainda estão-se a aperfeiçoar. É tipo, ok, isso é uma coisa nova até para nós, né? Como é que se registra isso? Onde é que se registra isso? Como é que se faz? Mas enfim, acabei no INIC e... Está solucionado. Já está solucionado. Ou seja, não estamos legais. Estamos legais. Estou muito feliz por saber, mas eu acho que nós temos que fazer algo mais. Este podcast também pode ajudar, talvez, para divulgarmos um pouco esta tua plataforma, porque aquilo sem dúvida. Não foi, as pessoas têm que conhecer a nossa história, moça. Principalmente hoje que vivemos neste mundo audiovisual, é o ar que nós respiramos. Sim. Quando eu disse chamar a atenção dos financiadores, por exemplo, é que hoje em dia é muito difícil, provavelmente, quando a gente pergunta aos cineastas, cinema em Moçambique dá, vão dizer, é muito difícil viver do cinema cá. Por quê? Se vão bater a porta de um provável financiador, vai criar muita dificuldade. Tipo, não conseguem ver que ganho terão através do cinema ainda. Mas eu comecei a tentar usar um argumento que não sei se é legítimo e baseou-se numa... Houve um momento que o Ferrão, quando era ministro da Educação, sim, o Jorge, ele tentou fazer a implementou as saias compridas para os alunos, etc., que era para evitar imagino que a defesa principal era evitar os possíveis estupros, abusos, enfim, diminuir essa ganância do olhar do homem para a mulher, enfim. Mas aí veio uma outra questão. Por que existe isso na sociedade? Por que é que tem essas meninas, por exemplo, com as saias curtas? Onde é que viram? Onde é que viram? Yeah. Então, aí começaram a vir minhas respostas, que era, nós somos aquilo que a televisão nos ensina. Né? Tipo, a nossa forma de vestir, como estás hoje, como estou hoje, é inspirado em alguma coisa que veio de fora. Esse fora, como é que entrou no nosso país? Televisão. Novelas, filmes, etc. Nós somos o que as novelas e os filmes nos venderam até hoje. Né? Então,
disse, não seria essa a arma que nós devíamos usar também para corrigir aquilo que nós queremos corrigir? Porque nós podemos até ver um filme de fora que está a corrigir algumas coisas ou a trazer novas coisas, boas ou más para nós, mas é de fora, né? Eu acho que quando nós começamos a ver a nossa realidade transmitida ali, o sentimento é outro, né? Um filme moçambicano que estivesse a ensinar, a mostrar, não de forma didática como fazem os institucionais, né? Até eu sou chamado para fazer institucionais, mas é tipo, aparece uma menina, nós as mulheres temos que ser protegidas, não sei o quê, tipo, eu não acredito que aquela mensagem chegue ao destinatário. Da forma como deve ser. Os mais ingênuos, as crianças e não sei o que estão a ouvir um apelo. Ei, mãe, eu vi na televisão que nós não devemos fazer isto, mas aquilo. Ok. Mas não, não é o target. Não. Né? E os adultos já olham para aquilo, tipo, mais uma campanha aqui, não sei de quê. Não se Enfim, identificam nada com isso. mas se tu conseguires arranjar uma forma subliminar, como é que eu diria? Não intencional, mas de uma forma... Implícita. Implícita, exato. Boa. Aquela informação consegue chegar a ele. Ele percebeu que naquele filme que ele assistiu, por causa da forma como ela estava vestida, aquele outro, porque estamos a conseguir mostrar a forma de pensar das pessoas, o que atiçou a pessoa a pensar daquela maneira, enfim, ele terminou o filme emocionado ou não, mas aquela informação... Se mudou a mentalidade tá dele conforme com aquilo que viu. Exato, então nós acreditamos, eu estou a apelar a isto, né? Eu acho que esta seria a forma do governo e das instituições que podem financiar, começar a entender que eles podem vender o seu peixe, o seu produto, seja um copo, celular, o que eles quiserem. Assim como as instituições que fazem educação cívica, né, que podem informar as pessoas, o público, sobre aquilo que eles querem que a sociedade seja, através do cinema. Tipo, eu acho que se essa forma de pensar funcionasse... Eu estou a tentar ver isso aí, como estaria a ver, se calhar, um político, um chefe. Pessoalmente falando, mano, eu acho que não é muito fácil isso hoje em dia, pá. Eu acho que as pessoas tentam procurar soluções mais fáceis. Mais fáceis, estás a ver? Você produzir uma coisa, mesmo uma curta-metragem, mano, qual é o budget que você acha que tem? Eu curtei até esta parte. Quando eu tive a experiência da curta-metragem, eu fiz com pessoas que eu conheço, ninguém cobrou para fazer, desde atores e técnicos, mas quando fazemos o orçamento hipotético do que seria aquela mesma produção paga, são mais de 1 milhão de meticais. Estás a ver? Para 5 minutos. Então, claramente, podes ter razão em dizer que é caro investir. Mas o que eu estou aqui a defender é incentivar para os que podem investir, porque há quem pode, né? Exato, há quem pode. mano. Mas para eles perceberem o porquê de poder, porque existe uma arma na forma de uma informação indireta do que quando a gente faz uma educação cívica, de forma explícita. Tipo, é mais fácil a gente aderir a algo que não entendemos. Que tu vais pensar depois. Fica no teu subconsciente, que tu vais lembrar. Exatamente. Às vezes, quando pões explicitamente, a pessoa pode levar como uma afronta mesmo. Era exatamente esse ponto que estava aqui a tentar puxar. Nós não gostamos de ser confrontados com a nossa realidade, né? Nós não gostamos de ser dito, não faz isso, não podes fazer aquilo porque está errado, porque, enfim, esses muitos não podes nos incomodam. Eu falo nós com certeza absoluta que deve ser 99% da população mundial não gosta de ser dito, faz assim, ser imposto as coisas. Gostamos de pensar que somos livres nas escolhas que estamos a tomar. Eu digo pensar porque nós somos lavados o cérebro de muitas maneiras. Hoje cada vez estamos todos presos aqui às telas, e é complicado, mano. Estás toda hora a ser entupido com música e too much. Enfim, aquilo que nos mostram é aquilo que nós acabamos nos tornando. Às vezes não percebemos o que é que moldou esse caráter, essa forma de estar, mas é a informação que nós recebemos, né? Então o que eu estou aqui a pedir que as pessoas comecem a pensar é que realmente a informação tem poder de transformar a forma de uma pessoa de pensar. Então usem o cinema, né? E como é que está, por exemplo, o apoio do Estado, do governo para isto aqui? A pergunta que me fez entrar deste lado da conversa foi quando perguntaste: e tens todos os filmes lá? Não tenho. Porque o maior apoio neste momento será, se vier, do Instituto Nacional de Cinema.
Eles, para mim, deveriam ser, ou devem ser, melhor dizendo, a instituição que mais tem interesse em divulgar o cinema, seja antigo, seja o que está-se a fazer agora em Moçambique. Para mim, eles têm que ser o maior apoiador, posso assim falar, de projetos. Mas é o trabalho como deles. Net O que é que eles Canema. mais fazem, mãos? Estão a gerir o quê? Diga-me lá. Pá, eu Se não temos cinema... teria dificuldade, exato, teria dificuldade em ir por esse lado. O que eu fiz de forma meio que agressiva, talvez, porque peguei até alguns conteúdos Deveria sem ser trabalho autorização dos deles. donos, mas foi tipo para acordar o pessoal, né? Tipo, tá aí. Eu sei que eventualmente o cinema vai crescer e a minha plataforma até pode nem ser a tal conhecida, vamos dar essa hipótese. Mas o que eu estou aqui a defender é que existe essa arte e ela tem que ser abraçada, né? Então, se uma outra pessoa acordar e começar a investir no cinema, eu me darei como vencedor. Ou seja, fiz. Mais alguém apoiar a causa. Exatamente. Então, neste momento mesmo, estamos aqui a falar, mas eu vejo muitos. O problema é que cada um de nós tem um ciclo limitado de conhecidos, mesmo em redes sociais, de abrangência, que não conseguimos abranger a todos assim de uma vez só, principalmente quando não há capacidade financeira. Mas são muitos que estão a lutar pela causa cinema, né? Então eu acredito que cedo ou tarde, quando deixarmos o orgulho, né? Também, eu não sei como é que eu explico isto. Temos dificuldade em apoiar aquilo que é nosso, né? Um filme do nosso irmão, preferimos apoiar um filme estrangeiro. Mesmo, há dias tive uma conversa com o Pipas. O Resgate. Sim. Acho que foi o último filme. Não, já fizeram-se mais alguns. Aquele do Sim. João Ribeiro veio depois. Veio né? o que está no Net Canema, assim, Avô 19. Yeah. Mas, mesmo assim, eles não tiveram muito apoio para a Não produção tiveram. daquele filme. O Pipas e meio que a equipe deles foi mesmo, não sei se eu diria a força do braço ou foi um Amor, sonho, amor à à camisola. camisola. Não. Foi, yeah. E até tentaram uma campanha de sensibilização social. Fizeram um para- crowdfunding disso Sim, mesmo, mas sim. só conseguiram amelhar $7.000. Sim, Que não chegou para pagar o catering, como ele disse. Exato. Então, enfim, essa é a nossa realidade, né? Mas quando eu digo que tem pessoas a lutar, são pessoas como eles mesmo, né? A Máscara Filmes não conseguiu apoio, não conseguiu convencer a ninguém que valia a pena a apoiar aquilo e era um problema. Eles estão ali a defender algo que vivemos, os sequestros, né? É uma realidade. É uma realidade. Sim, mas é tipo, ele quer corrigir ou mostrar uma realidade de um país por conta própria. Aí o governo e as demais instituições que querem que aquela situação seja resolvida, não era ali que deviam entrar e apoiar? Tipo, é a minha forma de ver a coisa, concordo né? plenamente contigo, mano. Eu acho que é o trabalho deles. Essas instituições estão aí para isso, mano. Apoiar a arte. Eu acho que... A Covid vem mostrar que a arte e a cultura fazem parte da vida das pessoas no mundo. São coisas que inteiro. devem ser valorizadas, mano. Imagina tu que era viver aquela época sem um filme, sem uma música, sem uma arte, sem nada para fazer, porque os artistas simplesmente não podiam fazer as suas performances, fazer o seu trabalho. Enfim, acho que aquele momento foi a maior prova de que a arte, quando os europeus valorizam a sua arte, sabem o que estão a fazer. Epá, essa altura, de facto, foi uma altura que iluminou muita gente, sabes? Há muita gente que deixou aquilo que era o trabalho convencional para passar a fazer coisas ligadas mesmo a isso, meu. Passaram a dar as caras. Tu vês quanta coisa começou a mudar, os lives nos Instagrams e essas coisas todas. Começou assim, meu, pelo que estar ficar em casa, bored, sem fazer nada, meu. Mas conseguiram se reinventar, né? Yeah. Sim, o tempo vai passando, vão aparecendo novas formas de expressar a arte e, no fundo, fica a parecer que vão desempregar a outros, mas eu acho que a melhor forma de viver neste mundo é nos reinventando, né? Criando sempre formas Epa, mocha, de eu vencer, dou-te toda a ultrapassar. força, mano. Você é aquilo que está a fazer, meu. Epa, alguém tinha que fazer, mano. E é sorte, epa, é nossa sorte termos a ti. É digno, é de louvar o trabalho que estás a fazer. Mano, quem é que já tinha pensado nisso, mocha? Ninguém, mano. Não, eu até diria que talvez não fosse ninguém, mas é aquela questão de... Tá Tens bem, mas- retorno? Acredita, eu estou com essa plataforma, falamos de 2019, até hoje já vão fazer mais ou menos 4 anos, né? 4 anos. Ainda não ganhei uma 500 com o projeto, mas todos os meses eu tenho que investir para ele existir.
Então é mais uma cena de amor à camisola, é tipo apoio à causa, né? Enfim. Mas, epá, estamos aqui neste programa precisamente falando por isso, para ver se as pessoas, epá, façam um clique, meu. Aí, epá, temos que apoiar. Não tem como a gente deixar isto passar de lado, fazer, estilo não faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. E, epá, e temos que abraçar. É uma inovação, é alguém que está a tentar fazer uma diferença aqui a nível cultural. Aquilo que a gente puder fazer, vamos lá fazer um apelo juntos aqui para patrocinadores, financiadores, empresas. Eles não precisa ser muito. Já ouviram o que tinham que ouvir. Não precisa ser muito. Se juntarmos 10 empresas e poucas contribuírem com um pouco, é suficiente. Ok. Não precisamos de uma empresa grande para grandes milhões. Não é por aí. Pá. Por exemplo, a última experiência assim grande onde participei foi um desafio da DSTV, através do Manning Magic. Que foi a primeira vez que eu participei numa produção que a própria televisão estivesse envolvida a financiar. Tipo, uma coisa privada. Sim, privada. Mas essa abordagem, porque assim, eu não conheço muito bem os números, mas repara, as nossas televisões pagam as novelas para passar lá. Pagam as novelas é que pagam as nossas televisões. Como é que é? Então, nós é que compramos os direitos para passar aquelas... Exato. Então, investem em alguma coisa de fora que querem que passe. Sim, falo das novelas, futebol. Às vezes temos televisões locais a passarem um campeonato até do mundo. Eu me lembro que já estive numa experiência destas em que se falava de mais de $1 milhão para poder transmitir. Sim, direitos. Televisões locais estão a pagar mais de $1 milhão de direitos de transmissão. Mas não há capital dessas mesmas televisões para investir numa curta, num seriado, disso, não sei quê, numa produção local. Nesse sentido, eu louvo a iniciativa da MultiChoice, né, através do Manning Magic. Através do Sr. Ribeiro, né? Sim, João Ribeiro. Da Jónia também. Também da Jónia. Exato. Enfim, louvo a iniciativa. É algo que eles já tinham começado fora. Mas o problema não é começar. O problema que não está a acontecer cá é acreditar que o cinema moçambicano pode evoluir, né? Porque alguns até podem ter dinheiro, mas preferem pagar algo de fora que tem certeza do sucesso daquilo. Para fazer algo local é preciso acreditar. Este filme vai funcionar, este seriado vai funcionar, nossos atores vão dar aquilo que nós queremos, que já estamos habituados. É um desafio, mas se não houver empresas como estas que tiram dinheiro para que essa experiência seja feita, nunca vamos saber. Né? Mas eu acho que já... tu já começaste a dar os passos. Sim. Temos outros grupos também que já estão a dar os passos, estão a acontecer. Hoje temos, por exemplo, esta plataforma de Manning Magic que está-se a passar conteúdo local. Tu estiveste envolvido na produção de uma novela toda, a Maida. Tu estiveste lá, foste realizador daquela novela toda a primeira época. Foi a maior vitória até este momento, né? Imagina a primeira novela moçambicana com mais de 100 episódios e a gente teve a graça de ser realizador. Acho que já está na terceira época, não é isso? Agora está na segunda temporada, mas a soma dos episódios já faz esta semana 300 episódios. 300 então, episódios. Tipo, é um ganho muito... É um marco, é um marco. Conteúdo local moçambicano, exatamente. Produzido por moçambicanos, equipe moçambicana. É o interessante, quando alguém assistia no início, não sei se agora já caiu a ficha, mas era tipo, quem está a fazer? São portugueses, são brasileiros, são... Não, a equipe toda ali no terreno é moçambicana 100%. Nenhum estrangeiro está ali naquele momento. Então, bom, foi... E acredito que o budget também não é aquela coisa toda, mas sim, nós moçambicanos estamos habituados a gerir, a fazer aquele jogo de cintura mesmo. É um jogo de cintura, é um grande jogo de cintura. Ali acho que é um desafio mesmo porque muitas empresas novas tiveram essa oportunidade de fazer os conteúdos. No início, se calhar nem sabiam o que iriam fazer, aceitaram o desafio com poucos recursos, mas conseguiram entregar alguma coisa. Umas com mais sucesso que outras, mas esta chance de terem a oportunidade de fazer, de ter capital para gerir um grupo de pessoas, atores e técnicos para produzir algum conteúdo. Isto é importante e eu parabenizo a MultiChoice por essa iniciativa, sempre. MultiChoice, estão de parabéns. Manning Magic, top, hein? Top. Yeah.
Alright, e empresas como a tua que criam conteúdos como estes para Este é o moçambicanizar. primeiro, mano. Este aqui a malta fez mesmo. Net Canema de vir bater a porta aqui Ah, ainda. tá ali, vou abrir o portão, nem vou abrir porta, um portão Sim, mesmo. O senhor ainda vai produzir coisas para a plataforma. Epa, sem vamos dúvida. produzir, vamos, diz assim, juntos faremos. Juntos faremos. Juntos somos faremos. mais fortes. É verdade, mano, eu acredito Ok. nisso, pá. Eu penso que foi uma boa conversa, né? Já passamos daquela uma hora, Uma né? hora. Agora estamos naqueles teus 10 minutos. Ok. Agora estamos nos teus 10 minutos. Mocha, vamos falar um bocadinho do teu lado pessoal, uma coisa. Ok. Como é que é? Vejo hoje, quando tu até fizeste questão aqui de dizer que, pá, és uma pessoa religiosa. Uhum. Como é que a religião, Deus, está contigo? Como é que tu sentes isso no teu dia a dia, mocha? Eu sinto isso em ti. Vejo, consigo olhar para ti, epa, vejo uma alma pura, mano. Vejo a tua maneira de falar, delicadamente, tudo. Epa, é uma coisa que me impressiona, gosto. Pareces uma pessoa muito calma. Não, eu acho que das vezes que já te via trabalhar, ainda não te vi zangado, não te via gritar com ninguém. Grande verdade. Hã? Consegues manter isso aí? Como é que é essa tua ligação, Maosha? Como é que... Explica um pouco, passa para nós um pouco disso, pá. Ok. O que é que tu deixas como recado para Louvado esta seja geração? Deus por isso. Como é que tu deixas, como é que tu vês a nossa nova geração? Ok. Por acaso, sim, concordo com o que estás a dizer, mesmo por ouvir outras pessoas. Imagino o que é liderar uma equipe de mais de 60 pessoas, como foi o caso da novela Maida. E do episódio 1 ao episódio, acho que eu fiz 145 episódios, não tem um que possa dizer Maosha gritou, zangou comigo, né? E, pá, geralmente os realizadores têm um Só- pavio muito curto. Porque eu constatei isso. Éramos várias experiências, realizadores diferentes, momentos diferentes, e cada um tem a sua maneira de trabalhar. Bom, a minha, a que Deus moldou foi essa, né? Às vezes me ajuda, às vezes não tanto. Prova-te. Prova-me, Testa-te. testa-me, exato, porque é difícil conseguir pôr uma equipe a correr com o trabalho e ver uma novela. A novela nós começamos a atingir essa marca que era 5 episódios por semana, filmados, e no ar também são 5 episódios por semana. Ou seja, nós não podemos nos dar o luxo de não fazer 5 episódios numa semana. Porque a próxima semana já tem que estar a passar isso. Tipo, a diferença entre o que está na hora e o que está a ser filmado é muito Acaba pouca. de filmar, já passou para a edição, Exatamente, já é está uma acontecendo em tempo real corrida aquilo. louca. Então, como gerir pessoas com temperamentos diferentes, formas de pensar diferentes, e com um target desse, e não tens, tipo, a tua postura não te permite insultar, falar mal, gritar, não sei o quê, tipo, tudo ali no controle e tal, não é fácil, mas foi uma aprovação, e eu penso que para a equipe toda que pode eventualmente estar a ver-me agora, foi um aprendizado. Porque quando a Bíblia nos ensina, ou a palavra de Deus, seja de que religião for, nos ensina sobre autocontrole, ou colocar a Deus em primeiro, confiar que as coisas Respeitar vão o funcionar, outro. amor ao próximo, portanto, respeito e tal, aquilo para mim provou que é possível. Nós simplesmente humanos temos pavio muito curto e somos facilmente influenciados para o lado mau, mas é possível viver aquilo que é a vontade de Deus nesta terra, né? Então, o eu ser da fé coloca-me quase sempre em prova, principalmente nesta área. Esta é uma conversa que dá para um podcast Outro podcast. inteiro. Vamos, isto aqui é para isso, Né? meu. Não significa que hoje é a tua primeira e última vez. Não, exato. de jeito Então, nenhum. Sim, falar de religião, falar de fé, de crenças, é algo que leva... Eu acho que sim, vamos falar por disso também. O programa não é restringido apenas a estas conversas do mundo audiovisual. Não, vamos artísticas, falar sobre tudo, sim. cultura, relacionamento, aquilo que nós acharmos que tem que ser tocado. É uma conversa que nós vamos trazer para mudar alguma mentalidade ou alguma coisa. Vamos bater trazer. esse papo, meu. Tá certo, então isso fica assunto para um outro podcast, provavelmente. Ok. Hoje é o quê? Podcast 4, 5, por aí? Tu és o sexto, se não me Sexto. engano.
Então, epá, isto vai bater. Toda semana estás a fazer um, né? Ei, amigo. Ei, a pressão já começou. Antes disto ir para o ar, a pressão já começou. Mas também já estamos aí quase alinhados. Brevemente isto aqui já estará no ar. Né? E pá, espero que o pessoal goste, enfim. Então, lá para o que 40. adere, que partilhe, que veja. Eu quero vir aqui em duas condições. Diga. Uma que é para entrevistar a ti mesmo. Outra pode ser para falar de religião. Tá certo. Sim, porque eu reparo que às vezes tu estás a fazer um trabalho que acaba ficando camuflado nisto, vemos o resultado, mas não conhecemos quem é este homem. Que low profile, meu. Eu sou assim. Eu acredito que tem muita coisa aí. Mano, você não imagina, eu já disse, mesmo para eu estar aqui a gravar isto aqui, dar minha cara à frente à câmera ali. Para ambos. É um desafio. Começou assim mesmo, disse, epá, que seja, vamos. Quem foi que te agitou aqui? Todos. todos. Nenhum deles deixou-me de lado aqui. Epá. E fazem questão, ainda hoje tínhamos um trabalho antes de estar esta questão, eu disse, será que havemos de ir a tempo de gravar? O pessoal disse, nada, mano. Chama, vamos gravar. Sim, é interessante. Eu passei a valorizar a ficha técnica dos trabalhos, porque a gente vê os atores ali, às vezes há filmes, mesmo eu já filmei cenas assim, que só tem um ator, um filme de 120 minutos, só tem um personagem. Vais a ficha técnica, vês mais de 100 pessoas. É verdade. Eu faço questão de dizer aqui aos rapazes, mano, aqui no nosso trabalho temos que pôr ficha técnica, saber que é produtor, é o LV, cameraman, é o LB, o LC, é o outro cameraman. Aqui são todos eles. O LK. Ainda não tem, mas já de chegar. Há de chegar. Mas é isso mesmo. Sim, os que estão por trás da câmara são o backbone da coisa, né? Eles ajudam. A espinha dorsal deste assunto. Eles têm mais força que mim, meu. Sim, é assim. Se não tivermos esta gente, a gente desanima, né? A gente desanima. Um abraço para vocês todos, né? Yes, valeu. Mocha, reta final. Yes. Qual é o conselho que tu dás a esta geração de agora, mano? A nós, a mim. Eu até sou mais velho que tu, mano. Mas pronto, sou menos experiente profissionalmente, posso dizer assim. Percebi hoje isso, né? Tipo, tens 3 anos acima dos meus, mas a área como é nova para ti, se calhar tem algumas coisas que ainda não... Mas com essa gente que vai passando aqui, acho que... Vou colhendo muito, mano, estou a colher. Sim. A juventude... É assim, eu acredito muito nos jovens, né? Acredito que estamos a correr para um dia ter um país governado por eles. Mas é preciso mudar a forma de pensar. Para mim, quando falamos de religião, percebi como uma das maneiras de colocar as pessoas disciplinadas, focadas naquilo que querem, é realmente este o caminho. Religião. Fé, acreditar em Deus. Exato. Mas acredito que há também pessoas que nunca puseram os pés em uma igreja, mas têm caráter, né? São idôneas, são pessoas credíveis e tal. Mas é preciso estas pessoas, né? É preciso estas para fazer o país avançar. E o que está a acontecer atualmente é que estamos numa geração das boladas, geração dos biscates. Sim. Não que o biscate não seja algo necessário. Eu me perguntava em criança, como é que os mais velhos vivem? Tipo, onde é que eles arranjam dinheiro? Como conseguem sustentar uma família? Né? Quando tu ainda não tens essa responsabilidade. Sim, hoje em dia a gente percebe que para além do nosso salário, se nós não fizermos mais alguma coisa, não tem como sustentar uma família como deve ser. Mas enfim, tem outros que não entendem que isto é um processo. E quando eu falei das boladas, era no termo mau da coisa, tipo aquelas boladas imediatas, querem daqui para aqui ganhar muito. Tipo, olham para aqui, para o teu estúdio, não conseguem perceber que tiveste uma trajetória até aqui e de hoje para amanhã, eu preciso fechar uma cena, man, e ter um estúdio igual ao de Ismael. Enfim, mas o que ele tem que fazer às vezes para conseguir esse feito é que é o problema, né? Começam aí as corrupções, as falcatruas, as coisas que se fazem para ganhar a vida fácil. Então, o meu apelo é que acho que o caso BO, este último, mostrou que hoje parece estar tudo bem, mas amanhã, como diz a palavra de Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então acreditamos que um dia
essa maldade que estamos a lançar para este mundo vai voltar para nós, né? Vai aparecer à tona de alguma maneira e nós, no início da minha fé, alguém dizia-me muito isso, ainda em vida vais pagar pelos teus pecados. Hoje em dia diz-se isso, Né? caso faz, caso começa a pagar. Exatamente. Então, Caso começa a pagar. é isso, que eles tenham essa consciência de forma a evitarem caminhos ilícitos, né? Porque não vamos a lado nenhum desta forma. É como se só estivéssemos a olhar para o hoje, para o meu umbigo, agora, o que é que eu vou comer hoje, mas esquecem que isto é uma jornada, né? Uns podem ter uma estadia mais curta aqui na Terra, mas, epá, por amor dos que ainda vão ficar aqui, acho que temos que começar a mudar o nosso mindset e pensar a Além. mente de Deus. Pensar, pá, Além fazer do o bem, futuro. irmão. Sim. Tu provocas conversas, eu tenho dificuldade de terminar, mas é assim. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz para fora de Moçambique, assim, já adulto, e vi a forma como viviam as pessoas nesse país. Foi para Passamos onde por vários sítios, mas, vou dizer, nessa viagem mesmo que eu estou a falar, tinha Singapura, Japão, Tailândia, por aí. Então, em alguns desses países, a gente percebeu a forma como as pessoas amam a sua terra, né? Em gestos simples. Gestos simples como não deitar lixo no chão. Tipo, para mim, ver uma sociedade que não se deita lixo no chão foi a primeira vez fora, né? Um sítio Singapura, que, por exemplo, uma das cidades mais limpas do mundo. Era até regras com chiclete, não podes mascar e atirar ou colar num sítio, não. Isso é punível por lei. É verdade, né? Gastaram tempo na legislação para meter chewinga, né? Enfim, o que eu estou a dizer é que tem outras pessoas, outras culturas com uma forma de pensar tão avançada. Quando eu fui tentar entender o que é que se passava com elas, o primeiro facto foi que eram sociedades milenares. Nós, se calhar, aqui, Moçambique tem quantos anos? Enfim, eles já eram cidade com prédios, enquanto nós ainda vivíamos nas cabanas e amarrávamos arco e flecha, né? Tu vê lá, a cidade de Maputo ainda completou quando cento e poucos anos. Exatamente. Pá. Então, existem sociedades bem antigas e que já aprenderam com o tempo que amor, a pátria, aquilo que é deles, entras num machibombo que não tem... como é que é? Não diria grafite como arte, mas rabiscos, assinaturas, cadeiras furadas, não sei o quê. Eu olhei para uma... Acho que este foi o momento que eu mais fiquei impressionado. Cadeira de 1 metro. Eu olhei para aquele metro e disse, isto aqui tem cara de 50 anos, porque ele era tão velho. Mas conservadíssimo, sim, está inteiro, está intacto, não tem um buraco. Enfim, sabes, depois de toda a experiência que eu vivi naquilo, eu fiquei acho que uns 3 meses em depressão quando voltei. Isso acontece quando você faz qualquer viagem, irmão. Disse, meu Deus, nossa terra, quando é que vai mudar? Quando é que meu filho vai entender que não é assim que tem que viver, que aquilo que ele está a estragar é dele mesmo. A gente olha, estraga, sei lá, chega numa paragem de chapa, destrói a cadeira, ali um machibombo, parte o vidro. É como se fosse dar um pontapé ao Estado, né? É culpa deles. Tipo, está a esquecer que ele é que é o utilizador daquilo. Aquele lá do Estado, do governo, que ele está a achar que está a fazer mal a ele, nem nunca entrou no machibombo. Enfim, então, esta parte de olhar para as nossas coisas, ser diria nacionalista, ou não sei qual é outro termo que eu vou usar, patriota, é muito bem dito. Enfim, olhar para aquilo que é nosso como nosso, daquilo que é do nosso país como nosso, é algo que eu acho que falta em muitas mentes. Eu tenho um sujo na mão, fico com ele até chegar à minha casa e fico chateado na rua porque não encontro uma lata de lixo. Isto é um pontapé aos políticos. Mas enfim, mas para dizer que a minha forma de pensar não me deixa sujar a cidade, por exemplo. Estou a usar este exemplo simples, né? Mesmo na criminalidade. A criminalidade nesses sítios é muito reduzida. E quando tu procuras saber porquê, tem sítios que eu entrei e saí e nunca vi um polícia sequer. Mas como é que isso está a funcionar? Essas sociedades milenares inicialmente eram dirigidas por imperadores, tipo, a forma como a sociedade foi formada, em que existiam
ditadura e robô corta a mão, é fuzilado, é não sei o quê, é mau. Hoje em dia nós olhamos para isso como uma quebra dos direitos humanos, mas foi assim que elas foram formadas. Ou seja, os filhos do ladrão já não são mais ladrão, porque já perceberam que aquele caminho... Não querem ter as mãos cortadas. Não quero isso. Tipo, Dubai também, deixas algo e vais encontrar. Mas por quê? Porque houve esta rigidez na disciplina de tipo um Samora, assim, sem nem existir isso. Não sei o que seria, nós já falamos muito isto, né? Mas não, fico muito feliz que partilhas essa visão, meu. É uma coisa que, tem que fazer questão de mostrar que, tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Vamos ser patriotas. Ok, eu não falo mais. Meu amigo, o programa tem que acabar. Conversa, vamos ter sempre. Mas, não podemos cansar os ouvintes também. Como forma de terminar, meu amigo, quero deixar aqui uma pequena lembrança para sua mãe. É uma capulana oferecida por um dos parceiros nossos, a Casa Pandia. Ok. Eles apoiam em todas as nossas iniciativas. Então falamos dela logo no início. Eu disse que não, isto aqui tem que ser mesmo para ela. Por ser uma fundação, vamos lá dizer, neste nosso mundo, ter sido ela a pessoa que te inspirou a estar hoje neste mundo. Né? Por favor, faça chegar isso à nossa mãe. Será entregue, dona Susana. Bom, a minha esposa e a minha filha vão ficar com ciúmes. Não, diga a eles que o pai há de vir outra vez no programa e vai receber outra. Elas. Tá bem? Certo, muito obrigado. Bem, minha gente, temos que terminar assim a nossa conversa. Espero que tenham colhido um pouco que seja, pelo menos, da bagagem do Evandro Maosha, que apoiemos o NetCanema, que para o pessoal faça www.netcanema.co.mz. Canema com capa. E vamos lá ver aquilo que está lá e vamos apoiar esse vamos apoiar isto aqui, meu. Vamos apoiar. Bem, peace. Até a próxima. Tchau. Cut. Valeu.